Fala assim, quando Deus se levanta do trono, você não precisa fazer mais nada. Aleluia. Aleluia. Agora eu vou te dar a palavra por que Deus fez isso. Quantos querem saber? Amós 9,15. Essa nós vamos ter que ler bem devagar. Amós 9,15. Deus falou: plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. Pode acompanhar as notícias que você quiser. Ah, mas estão tendo notícia que está tendo assentamento não sei do que Israel está dando não sei o que estão querendo tirar a terra. Ah, parece que está tendo uma guerra contra o Sírio. Irmão, pode fazer o que quiser, pode levantar todas as ações do mundo. Deus nunca mais vai deixar Israel sair de lá. Deixa eu mostrar um mapa, não sei se vai dar para ver, mas eu vou tentar explicar. Eu podia fazer com a canetinha, mas vou vir aqui perto que é melhor. Aquele lado de lá é 1948. Vou passar na frente, tudo bem? Se você prestar atenção, você vai perceber que essa linha pontilhada é Israel em 1948, quando se tornou nação. Jerusalém está aqui, ó, fora de Israel. Mas quando chegou na Guerra dos 6 Dias, é isso aqui, ó. Israel aumentou 4 vezes o território e conquistou Jerusalém em 6 dias. Por quê? Porque Jerusalém faz parte da palavra profética. Vamos falar sobre Jerusalém, amém? A importância de Jerusalém. Uma coisa interessante, né? Você sabia que quando Israel se tornou nação, Jerusalém não fazia parte, amém? Eles tinham que ter uma capital. Eles tinham que ter uma capital. Todo país tem que ter uma capital. Mas Jerusalém não fazia parte. Então, pela lei, capital de Israel é Tel Aviv. Pela lei. Mas espera um pouquinho. Mas a Bíblia diz que Jerusalém é a capital. Como é que vai resolver esse problema? Quantos querem saber? Passa o próximo. No dia 23 de julho de 1980, soltaram uma lei escrita: Jerusalém é a capital eterna e indivisível de Israel. Pela lei civil, Tel Aviv. Pela lei eterna, Jerusalém. Os duas estão na Constituição. Alô? Por quê? Porque Jerusalém já tem uma menção bíblica, pela primeira vez em Gênesis 14, 18. É a primeira vez que Jerusalém aparece na Bíblia. Vamos lá, Gênesis 14, 18. Bem no comecinho da Bíblia. Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Oh, aleluia! Jerusalém tinha um rei, amém? Que era sacerdote, Melquisedeque. Melquisedeque foi um dos primeiros reis de Jerusalém. Mas que coisa interessante, ele era sacerdote também, ele não era só rei. E todo mundo sabe que naquela época, ou era rei, ou era sacerdote. Mas como é que Melquisedeque aparece como rei sacerdote se não existia isso? Porque ele era rei de Jerusalém, mas era sacerdote. Isso significa que em Hebreus capítulo 7, fala que Jesus é da ordem de Melquisedeque. Então Jesus é rei e sacerdote. Então, se Jesus é da ordem de Melquisedeque e ele era rei de Jerusalém, Jesus é da raiz de Davi, Davi é do povo judeu, então Jerusalém tinha que ser de novo. Oh, aleluia. Quantos estão aqui comigo? Por que raiz de Davi? Quantos querem saber? Porque Jerusalém, antes de Davi, não pertencia ao povo de Israel. Quando Israel se tornou nação e
quando Israel entrou na terra prometida e começou os reis, quem habitava em Jerusalém eram os filisteus. E Jerusalém precisava ser conquistada. E o primeiro rei que conquistou Jerusalém foi Davi. Alô? Como Davi conquistou Jerusalém, toda a dinastia dos reis de Jerusalém passou para Davi. Então, se Melquisedeque era o rei de Jerusalém, então quando Davi conquista Jerusalém, a dinastia de Melquisedeque passa para Davi. E Davi, eu sei que tem pastor que não vai ficar com o dedo, nariz torto, mas vou ter que falar. Davi era rei e sacerdote. Porque Davi entrou no templo, comeu os pães da proposição e não morreu. E Jesus veio da ordem de Melquisedeque, mas como raiz de Davi. E Apocalipse 1,6 diz que aquele que é de Cristo se torna em Jesus rei e sacerdote. Quantos estão aqui comigo? E o templo foi construído aonde? Em Jerusalém, segundo Crônicas capítulo 3, Salomão constrói o templo em Jerusalém. E se você ler segundo Crônicas 3:1, eu já estou correndo um pouquinho, você vai descobrir algo. Que o lugar do templo é o Monte Moriá, onde Abraão entregou Isaac. E é o mesmo lugar da eira de Ornã, onde Davi levantou um altar para parar a praga em Israel. É o mesmo lugar, ali constrói um templo. Você acha que esse templo não vai restaurar? Fala para o teu irmãozinho, ele não existe. Mas vai voltar a ter. Porque é lá que o anticristo vai sentar. Quando o templo foi destruído na época de Jesus, depois de Jesus, no ano 70, nunca mais construíram o templo de novo. E desde lá para cá não tem mais o templo. Mas o templo tem que ser construído. Primeiro Jerusalém tinha que ser conquistado, já foi. Agora tem que construir o templo. Só que no lugar do templo tem a Dama de Roque. O que é a Dama de Roque? É um museu muçulmano. Tem muita gente que pensa que aquilo é uma mesquita. Aquela cúpula dourada não é a mesquita. A mesquita é aquela preta do lado. Aquela é uma mesquita muçulmana. Né? Antigamente, a gente até podia entrar lá para visitar. Graças a Deus que fecharam. Né? Porque para entrar lá você era obrigado a tirar o sapato e já pisava, já contaminava. E é interessante que quando você entrava na mesquita dessa de Jerusalém, que bem no topo onde vai ser o templo, aí você desce num lugar assim, e lá embaixo tem a pedra do Monte Moriá, no lugar que Abraão sacrificou Isaac. Sabe o que está escrito lá? É muçulmano. Está escrito lá, lugar onde Abraão sacrificou Ismael. Alô? Hoje já não pode entrar lá mais. Além da contaminação, era um cheiro de chulé que era insuportável. Porque todo mundo sem sapato naqueles tapetes que nunca lava. Só a misericórdia de Deus. Amém? Acho que é por isso que Abraão entregou Ismael lá. Vamos continuar. Aqui é só, eu não vou detalhar isso aqui, por favor, só vou ler, porque é importante você entender a importância do templo. Só para entender a importância do templo. Pode jogar todos. Jesus foi apresentado no templo, amém? Ele foi tentado no templo. O lamento de Jesus sobre a cidade estava no templo. Os milagres de Jesus, a maioria aconteceu no templo. O evangelho começou ali, alô? Jesus é aclamado príncipe e rei ao entrar em Jerusalém para chegar no templo. O julgamento e a morte de Jesus foi ali. O batismo com o Espírito Santo em Atos foi ali. E as profecias futuras estão ali. Fala para o teu irmãozinho, o templo de Jerusalém será reconstruído. Fala assim, é por isso que nós, igreja, somos considerados
Israel espiritual. E todo Israel tem que ter templo. Por isso que você é templo do Espírito Santo. Alô? Eu vou pular isso aqui, depois você copia. Crianças, vamos lá, crianças. Como vai ser essa reconstrução do templo? A gente pensa em umas coisas tão... Posso contar umas coisas engraçadas que eu pensei? Porque quando a gente ministra essas coisas, a gente fica muito atento aos sinais. Então, toda notícia que aparece, a gente está ligado. É uma coisa incrível, né? Você fica muito ligado. Teve uma guerra, alguns anos atrás, a primeira guerra, ainda na época do Saddam Hussein. A primeira guerra de Saddam Hussein foi interessante. Ele soltou aqueles escudos, que era um míssil porcaria, né? E tentava acertar um alvo, acertava outro, né? E naquela primeira guerra, quando começou os mísseis, e eles diziam que os mísseis não acertavam o alvo, acertavam que não era, eles acertaram até árabe. Alô? E sabe o que veio na minha mente? É aquelas coisas de doido, né? De pastor doido, né? Que fica esperando os sinais acontecer. Eu falei assim, tem que acontecer uma coisa assim, catástrofe, para derrubar a dama de roca e a mesquita, porque senão vai virar uma guerra, né? Os muçulmanos estão ali. Se o judeu chegar ali e destruir, é guerra, irmão. Então tem que acontecer uma coisa. Então eu fiquei imaginando, vai ter um anjo lá em cima, com uma raquete celestial, esperando um escudo. E a hora que ele subir, ele desvia. E aí os muçulmanos não vão poder nada, porque vai ser o próprio muçulmano que destruiu. Mas não aconteceu, irmão. Eu tenho a triste notícia que não aconteceu, porque não é do meu jeito, aleluia. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Por que o templo precisa ser reconstruído? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso significa que se o templo não tiver reconstruído, o inimigo, o anticristo não pode sentar lá. Mas se a palavra profética acontece, alô? E a Bíblia está mostrando que aquilo que já aconteceu porque existiu uma palavra profética, então, se ele vai sentar lá, tem que acontecer. Então eu peguei a Folha de Estado de São Paulo de 1987, e em 1987 foi descoberto o portal do Templo de Salomão. E foi lá que começou as escavações clandestinas. Não sei quantos acompanharam no jornal, quando os árabes descobriram que estava cheio de túneis, lá começou uma guerra e tiveram que parar, mas já tinham feito túneis pelo portal para descobrir exatamente onde é o templo. Você está aqui sim ou não? Vamos ver Mateus capítulo 24. Mateus 24, Jesus está falando sobre algo poderoso. E no verso 15 ele diz, quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Que momento é esse? Ele está falando, um momento que o anticristo fizer a abominação desoladora. Que abominação desoladora, que é uma frase técnica judia. É o momento que alguém pagão, ímpio, se assenta no trono de Deus, no santo dos santos, e diz, eu sou Deus. Nesse momento começa a abominação e a grande tribulação. Então ele já está dizendo para os judeus, é a hora de fugir, porque é essa hora que vai vir a grande tribulação.